Uma mulher grávida de 22 anos teve a sua vida interrompida simplesmente porque o alecrim dourado, pai da criança, não queria ter um filho com ela. Essa história aconteceu no interior do estado de São Paulo, na cidade de Pratânia, e realmente retrata o cúmulo do absurdo. Um homem chamado Michael que preferiu arriscar ser preso do que assumir a responsabilidade após engravidar uma mulher. Rayane Aparecida do Prado tinha apenas 22 anos. Ela era jovem, cheia de planos e sonhos, e naquele momento específico esperava o seu segundo filho. O que deveria ser um período de felicidade se transformou em um pesadelo tão absurdo que parece até ficção, mas infelizmente é bem real. Ela perdeu a vida pelas mãos daquele que deveria ser o seu apoio, o Michael Luiz Amaro de Campos, o pai da criança. Essa história começa em Pratânia, gente, uma pequena cidade no interior de São Paulo. A Rayane já era mãe de um menino de 4 anos, fruto de um relacionamento anterior, e estava grávida de aproximadamente 3 meses. Não era uma gravidez planejada, mas a Rayane estava determinada a seguir em frente, cuidar do bebê e tocar a sua vida, independentemente das circunstâncias. Na noite do dia 28 de novembro de 2024, a Rayane disse para sua mãe, a dona Ruth, que ela iria até a Praça Central encontrar uma amiga. Algo simples, rápido, tanto que ela nem levou o celular, indicando que realmente não demoraria, que era algo bem rapidinho. Só que a verdade é que a Rayane não voltaria para casa nunca mais. O tempo foi passando e ela não voltava, e a família ficou imediatamente preocupada e denunciou o desaparecimento, porque não era comum a Rayane sair sem avisar direito para onde ia e muito menos deixar o celular para trás. Então foi uma questão de tempo até que a preocupação se transformasse em desespero e a família começasse a agir. Dias depois do desaparecimento, enquanto a polícia investigava, eles se depararam com imagens de câmeras de segurança que revelaram algo muito perturbador. A Rayane não tinha encontrado uma amiga. Na verdade, as imagens mostravam ela entrando em um carro branco dirigido por um motorista de aplicativo conhecido localmente como Seu João. Essa foi a primeira pista concreta que a polícia teve, mas era só o começo de um caso que revelaria uma verdade cruel, premeditada e revoltante. A investigação ainda não sabia, mas naquele instante a Rayane já havia sido condenada por um crime que ela não cometeu. Um crime motivado por egoísmo puro e cru, por medo, por irresponsabilidade e pelo desejo desesperado de um homem de não lidar com as consequências dos seus próprios atos. Mas quem era esse homem capaz de um ato tão banal e brutal ao mesmo tempo? E é nesse ponto que a história começa a ganhar os contornos mais macabros. O veículo onde a Rayane foi vista entrando pertencia ao João, um homem de 67 anos, motorista de aplicativo que fazia corridas esporádicas em Pratânia e também em cidades vizinhas. Ele não trabalhava só por aplicativo, tá? Ele trabalhava bem de boca a boca mesmo, entregava os seus cartões para as pessoas, então muita gente contratava ele como motorista particular para alguma viagem intercidade ou para fazer compras no mercado e coisas do tipo. Num primeiro momento, quando a polícia encontrou o carro numa oficina na cidade de São Manuel, que é uma cidade próxima ali, o João apresentou uma justificativa meio estranha, que despertou ainda mais suspeitas. Segundo ele, o carro estava lá para consertar o para-choque que tinha quebrado depois dele ter atropelado um animal silvestre. Só que o local onde esse para-choque estava quebrado parecia, na verdade, que ele tinha andado em uma estrada que tivesse pedra, que fosse sem asfalto, sabe? Porque quebrou bem a parte de baixo do para-choque. E muito por conta disso, os investigadores rapidamente perceberam que a história estava meio mal contada. E após uma perícia detalhada no veículo, manchas suspeitas foram encontradas no interior do carro. A polícia científica utilizou luminol e aí tudo mudou. Aquilo lá era sangue humano e exames de DNA confirmaram que pertencia a Rayane. Em paralelo a isso, na casa do motorista foram encontrados outros elementos suspeitos: preservativos, recibos manchados com sangue e algumas ferramentas, entre elas uma machadinha e um facão. É claro que com tudo isso, inicialmente a polícia desconfiou que aquilo se tratava de um crime sexual, provavelmente motivado pela recusa da vítima em se relacionar com o Seu João.
mas ele insistiu durante horas de interrogatório que tudo não passava de coincidências. Ele chegou a dizer que mandou lavar o carro apenas para remover barro e atribuiu aquelas manchas a um acidente. Chegou até mesmo a dizer que talvez a Rayane tivesse se cortado com alguma coisa sem querer enquanto viajava no seu carro, como uma simples cliente que tinha contratado o seu serviço de transporte. Mas o seu João não conseguiu mais sustentar a sua história e, diante das provas irrefutáveis, ele decidiu finalmente revelar o que realmente havia acontecido. E ele admitiu, ele disse que foi contratado apenas para levar a Rayane até um local previamente combinado com dois jovens chamados Michael Luiz Amaro de Campos e o seu amigo Iago. O Michael era exatamente quem a polícia temia que fosse, o pai da criança que a Rayane carregava. E é importante ressaltar que o Michael e a Rayane nunca tiveram um relacionamento sério. Na verdade, o homem namorava uma outra mulher e aquela gravidez da Rayane era fruto de uma traição e justamente por isso aquela situação era tão problemática para ele. O seu João, por sua vez, era apenas o intermediário, uma peça fundamental para que o plano macabro fosse executado sem deixar rastros imediatos. Ele era basicamente uma engrenagem na máquina fria e covarde que havia decidido eliminar a Rayane. Ele cumpriu seu papel, levando a jovem inocente ao encontro daqueles que iriam acabar com a sua vida. Mas por que tudo isso? Qual motivo justificaria tamanha brutalidade? A resposta, embora banal e revoltante, estava prestes a surgir. Michael Luiz Amaro de Campos tinha apenas 24 anos, mas ele já havia decidido que a Rayane era um grande problema na sua vida. Ele mantinha outro relacionamento e, para ele, a gravidez indesejada representava um risco enorme. Ele teria que assumir responsabilidades, enfrentar possíveis problemas no relacionamento atual e ainda encarar os custos financeiros de um filho. Para o Michael, a solução mais rápida e prática era simplesmente se livrar da Rayane. E é impressionante notar como uma vida humana pode ser reduzida a um simples obstáculo por quem se recusa a assumir as consequências de suas ações. E sim, são consequências, porque no momento que ele escolheu trair a sua namorada, ir para a cama com a Rayane e ainda não se prevenir, ele escolheu fazer tudo aquilo, ninguém o obrigou. Então agora a gravidez era consequência das suas escolhas. Como que ele não podia assumir isso e ainda fazer algo horrível contra a mãe da criança? E para ele a Rayane não significava nada além de uma dor de cabeça que precisava ser eliminada rapidamente. E o remédio não seria um dipirona, seria assassinato. Com a colaboração do seu amigo Iago, Michael planejou tudo minuciosamente. No dia 28 de novembro, após o João cumprir o seu papel levando a Rayane ao local marcado, os dois executaram friamente o plano. A cena do crime foi brutal e muito covarde. A Rayane não tinha qualquer chance de defesa, eram dois homens contra uma mulher grávida. Ela foi imediatamente imobilizada pelo Iago, enquanto Michael a sufocou com as suas próprias mãos até que o seu coração parasse de bater. O ataque não deu chance nenhuma para a jovem agir, muito menos para pedir socorro. Após confirmarem que ela estava sem vida, os assassinos enfrentaram outra situação macabra. Eles precisavam esconder o corpo. E sobre isso, após serem capturados inicialmente, eles disseram à polícia que colocaram a Rayane em um saco plástico e descartaram no lixão municipal de Pratânia. A polícia fez buscas extensas nesse lixão durante semanas, mobilizando até cães especializados em busca de corpos, mas o corpo não foi encontrado. E é bizarro a frieza de uma pessoa que, além de fazer o que fez, simplesmente se nega a contar, a revelar a verdade sobre onde está o corpo daquela pessoa, para a família poder ter um final, sabe? E eles estavam mesmo brincando com isso, tanto que depois, meio que num jogo cruel com os investigadores e com a família, eles mudaram a versão apontando um outro local. Disseram que jogaram ela em uma área de matagal, mas a polícia procurou, a família procurou e ninguém até o momento não achou. O Michael e o Iago pareciam basicamente estar brincando com a dor da família, mostrando uma falta absoluta de humanidade. Uma jovem grávida, mãe de uma criança de 4 anos, foi tratada com absoluto desprezo, como um problema que precisava ser resolvido. Foi descartada
cruelmente como se fosse algo insignificante, como se ela não tivesse valor para ninguém. Enquanto isso, a família da Rayane enfrentava uma luta ainda mais dolorosa, viver com a esperança cada vez mais frágil de pelo menos encontrar os restos da menina, para que eles pudessem dar a ela uma despedida digna. Cada nova pista que não se confirmava ampliava ainda mais a agonia dos seus pais, irmãos e especialmente do seu filho, que diariamente perguntava pela mãe que jamais voltaria para casa. Uma criança de 4 anos que simplesmente ficou sem a mãe por conta de um homem sem escrúpulos que resolveu que aquela criança seria órfã. Mesmo com as tentativas frustradas de localizar o corpo da Rayane, a investigação não parou. Em fevereiro de 2025, com provas concretas em mãos, a polícia finalmente conseguiu a prisão preventiva do João, o motorista. Com ele preso, as autoridades reuniram mais evidências e partiram ao encalço dos verdadeiros autores do crime. Em março de 2025, após meses de angústia, buscas intensas e várias operações policiais, a justiça expediu mandados de prisão contra o Michael Luiz Amaro de Campos e o Iago. A captura foi rápida e envolveu uma grande operação policial que, além de prender os envolvidos, encontrou um revólver calibre 38 com munições na posse do Iago, revelando que ele tinha envolvimento com outras atividades criminosas, incluindo o tráfico. As prisões trouxeram um alívio parcial para a família e para a comunidade, que exigiam respostas urgentes sobre o paradeiro da jovem. O Michael finalmente confessou para a polícia um motivo covarde e egoísta por trás do crime. Como eu falei para vocês, né? Ele fez tudo isso porque não queria assumir aquele BO, digamos assim, de ter engravidado uma menina, e aí ia complicar, né, com a namorada dele e tudo mais. O que me deixa mais chocada é a pessoa preferir correr o risco de ir parar atrás das grades. O Iago também confessou e confirmou friamente cada detalhe do plano da execução, ajudando a polícia a entender como tudo ocorreu. O delegado responsável pelo caso, Lourenço Talamonte Neto, afirmou em coletiva à imprensa que as investigações ainda não haviam terminado totalmente, mesmo com os suspeitos detidos e com provas suficientes para levar o caso à justiça. Restava a tarefa mais dolorosa: encontrar o corpo da Rayane e encerrar esse capítulo triste e trágico. A falta do corpo da vítima foi uma dor adicional e profunda para a família. A mãe dela, Dona Ruth, e o pai, o seu José, mesmo devastados emocionalmente, nunca pararam de buscar os restos da filha. Eles continuaram mobilizando amigos, vizinhos e autoridades para não deixar o caso cair no esquecimento, porque eles queriam pelo menos enterrar a menina. O crime contra a Rayane do Prado não foi apenas um caso policial, ele se tornou um símbolo trágico da banalização da vida humana, especialmente da violência contra mulheres em situações vulneráveis. Uma jovem mãe grávida teve a sua vida ceifada simplesmente porque a sua existência era um inconveniente para um homem incapaz de assumir as suas responsabilidades. E eu tô batendo muito nessa tecla porque eu acho que é isso, sabe? É sobre assumir responsabilidades. Às vezes essas pessoas, elas preferem simplesmente acabar com tudo do que assumir. Assume o seu BO, sabe? A repercussão na cidade foi imediata e intensa. Os moradores de Pratânia e das cidades vizinhas ficaram em choque com a proximidade de um caso tão brutal, porque é aquela velha história. A gente sempre vê esses casos na TV e nunca pensa que pode acontecer com a gente, com alguém que a gente conhece. E quando a morte se aproxima assim, a gente realmente fica perplexo ao perceber que todos nós estamos sujeitos a encontrar em algum momento de nossas vidas um monstro que pode simplesmente acabar com tudo. Um monstro ou uma monstra, né? Porque sabemos que existem muitas mulheres cruéis também. O Ministério Público, com base nas confissões, evidências periciais robustas e relatos testemunhais, encaminhou o caso à Justiça formalmente, enquadrando o crime como homicídio triplamente qualificado, feminicídio, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, além do crime conexo de ocultação de cadáver. Na esfera judicial, o Michael, o Iago e o João aguardam o julgamento presos preventivamente. A expectativa é que eles sejam levados ao tribunal do júri ainda no decorrer do ano, devido à gravidade das acusações e à ampla repercussão social do caso.
Atualmente, em maio de 2025, o caso Rayane do Prado está na fase de transição do inquérito policial para o processo criminal. O Ministério Público está finalizando a denúncia formal contra os 3 acusados, o Michael Luiz Amaro de Campos, que é o pai da criança, o Iago, que é amigo dele, e o cúmplice no crime, o João, o motorista de aplicativo responsável pelo transporte da vítima. O que me pega muito nesse caso é que a perícia encontrou sangue dentro do veículo e eles disseram que eles asfixiaram ela, que essa foi a causa da morte. Como o corpo não foi encontrado, não existe nenhum tipo de exame que possa ser feito para conseguir ter certeza sobre a causa da morte. Mas é complicado você pensar que uma asfixia poderia gerar ali, né, algum ferimento que trouxesse sangue para dentro do carro. A gente sabe que nesses casos um corpo fala e como não foi localizado, muitas perguntas estão sem respostas. Eu mesmo fico pensando, será que houve algum tipo de violência íntima? Será que eles fizeram alguma coisa com ela antes de tirar a vida da menina? Ou até mesmo depois, né? Vai saber, hoje em dia o povo tá tudo doido. Ou então, se não aconteceu nada disso, se foi mesmo só a questão ali da asfixia. Será que eles separaram ali para colocar nesses sacos de lixo e por isso o sangue? Ou não? Será que nada disso aconteceu? Como explicar esse sangue então? Como eu digo, algumas perguntas realmente ficam sem respostas quando faltam evidências. Eu espero que a polícia encontre esse corpo, porque um corpo fala muito. Enquanto isso, todos permanecem presos preventivamente em unidades prisionais próximas à cidade de São Manuel. As acusações, como eu falei para vocês, são pesadíssimas e com a robustez das evidências reunidas até o momento, né, como por exemplo as confissões dos acusados, o DNA comprovando o sangue da Rayane no veículo do João e alguns objetos pessoais apreendidos, a promotoria acredita que será possível a condenação mesmo sem a localização do corpo. Agora o que nos resta é aguardar aí os próximos andamentos desse processo. Se encontrarem o que sobrou da Rayane nesse período, eu acho que o processo vai ser mais robusto ainda. Se não encontrarem, eu acho também que eles têm sim bastante coisa, até porque a confissão é algo crucial, né? E o sangue também encontrado no carro, que já foi confirmado pelo DNA, tudo isso é muito forte mesmo, são evidências muito fortes. O que nos conforta é que, pelo menos por enquanto, a gente pode dormir tranquilo, sabendo que os 3 envolvidos nesse crime cruel contra a Rayane do Prado estão presos. Eles vão ter que encarar a justiça e responder por cada escolha covarde que fizeram, porque a vida dela não vale menos do que o conforto de quem quis apagá-la. Pro Michael foi bem isso, né? A vida da Rayane valia muito menos que a sua paz interior de poder dormir tranquilo do lado da sua namorada ali, esposa, sabendo que não haveria nenhuma criança chegando. Então agora ele vai ter que lidar com isso. E ele vai perceber que o conforto da cela é bem pior do que assumir a responsabilidade de ser pai. Esse é um caso recente, eu trouxe para vocês um compilado aqui de informações e é lógico que quando tiver alguma atualização eu volto para atualizar, por isso é muito importante você estar inscrito no canal. Claro que eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, então deixa para mim aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa história toda. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.